Pessoal, é o seguinte, eu tava muito ansioso para trazer esse vídeo aqui pro canal, esse projeto. E até que enfim, eu tô trazendo ele aqui para vocês. É um edifício multifuncional e eu refiz ele, na verdade, era um projeto da faculdade e tô muito feliz de trazer ele aqui pro canal. Então, bora lá conferir. A primeira vez que eu tive contato com essa tipologia foi em 2017 na faculdade e confesso para vocês que não foi muito bem sucedida. Na época eu não me saí muito bem nesse projeto e então eu resolvi refazer ele agora, né? Na época, se eu não me engano, eu estava no sétimo semestre. Esse é o resultado. É, Esse projeto eu quis trazer para ele o aspecto da biofilia. Para quem não sabe, biofilia, assim, explicando de uma forma muito genérica, para que todos entendam, biofilia é trazer a natureza próximo das pessoas, ter essa conexão e esse contato para que ambos vivam em conjunto, sabe? Hoje se fala muito, está muito em voga esse tema, embora eu tenha algumas ressalvas em relação a esse tema, mas enfim, isso é tema para outro vídeo. E eu quis trazer esse aspecto aqui, não só na estrutura, que é utilizar a estrutura de madeira. Tem a questão da estrutura também, que a gente usa uma madeira que é uma estrutura ecológica, né? Porque a gente consegue replantar e quando se tem uma madeira reflorestada, enfim, tem esse aspecto positivo nesse projeto. E também tem o aspecto da biofilia que traz esse jardim, a gente tem um terraço aqui em cima, mas isso eu vou entrar mais pra frente, tá bom? Bom, então aqui a gente tem dois diagramas. O primeiro diagrama é relacionado com a estrutura, para que vocês entendam um pouco como que eu construí essa edificação, estruturalmente falando, e o outro é o de setorização, tá? Aqui no de estrutura a gente consegue ver que é até um sistema convencional, né? Laje, pilar e viga, só que a gente tem algumas... na verdade, a estrutura de madeira ela é uma coisa nova que eu estou aprendendo ainda. Eu estou estudando bastante esse sistema estrutural, mas eu estou muito encantado com ele. Tem algumas peculiaridades, né, em relação aos outros materiais. Ele tem uns encaixes que dá para ser muito bem trabalhado, enfim. E eu tive que usar também alguns contraventamentos aqui. E mais pra frente eu mostro tudo isso aqui pra vocês. Então eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Bom pessoal, então como eu disse, a gente tem aqui um diagrama de estrutura e aqui temos um diagrama de setorização. Aqui no diagrama de setorização, a gente consegue ver que a gente tem um cowork. O cowork nada mais é do que um espaço de trabalho, um espaço que... Vocês já viram aqueles espaços que tem como se fosse telemarketing, que existem várias mesas em uma sala, e é basicamente isso, tá? Aqui em laranja a gente tem as lojas. É um edifício multifuncional, né? Então ele tem lojas, espaço de convivência, cowork e um auditório também. Então aqui em laranja a gente tem as lojas. Aqui em rosa a gente tem as torres de sanitários, né? A gente tem sanitário feminino, sanitário masculino. Aqui em azulzinho, desculpa, aqui em verdinho a gente tem a circulação vertical. Aqui a gente tem o auditório, que é toda essa parte em azul aqui. E a área de apoio, que é esse azulzinho mais claro aqui. Essa área de apoio, pessoal, eu coloquei área de apoio, mas na verdade nada mais é do que a copa. Tem também nessa área de apoio, na planta vocês vão conseguir ver, tem também algumas salas individuais, sala de reunião, tá? E é isso. Aqui a gente já tem a primeira planta, que é a planta do subsolo. Eu vou passar ela porque não tem muita informação aqui. Essa aqui a gente já consegue ter um pouquinho mais de informação e eu vou conseguir explicar algumas coisas aqui para vocês. No final desse vídeo eu vou mostrar os renders finais para que vocês
possam ver todo esse projeto de uma forma visual mais completa, beleza? Então, bora lá para a planta. Bom, pessoal, então a gente tem aqui a planta do pavimento térreo, tá? A gente tem aqui a rua, né? Aqui a gente tem a calçada. Aqui a gente tem os dois principais acessos, entrada e saída de veículos, né? E aqui, nesse outro lado, deixa eu só mudar a cor aqui, a gente tem o acesso principal ao edifício. Esse acesso principal ele se dá na parte frontal aqui, e a gente tem esses dois corredores principais que dão acessos às lojas, tá? Aqui nessa área central a gente tem uma área de convivência. Opa, só voltar aqui. A gente tem uma área de convivência aqui, e esse, para quem não sabe, esse símbolo de xizinho aqui significa que essa cobertura é vazada. É uma informação técnica que a gente usa para representar quando um elemento ele é vazado. Essa simbologia ela representa exatamente isso, tá? Então aqui a gente tem áreas cobertas e áreas vazadas para que possa ter ventilação, iluminação e coleta de água, né? Nesses jardins aqui. Coleta de água que eu falo irrigação natural mesmo, tá? Aí, então, depois a gente tem aqui as lojas, né? Então aqui eu tenho todas, na verdade a gente tem algumas tipologias, tá? Então se vocês observarem, a gente tem lojas menores, lojas maiores, que também são lojas e lojas, tá? E essas outras áreas aqui são áreas de serviço. Então aqui são áreas espelhadas, né, para que a gente possa aproveitar essa tubulação aqui, passagem, porque a gente tem uma copa aqui, então a gente consegue aproveitar toda a questão da hidráulica aqui, né? E aqui a gente tem um depósito, tá? Então isso se repete em todas as lojas. Aqui, como eu havia dito, é a área mais técnica, são os sanitários e elevadores e escada, tá? Caixa de escada. No primeiro pavimento a gente já tem o cowork. Cowork é, como eu havia dito, nada mais é do que um escritório coletivo, tá? Então aqui a gente tem o cowork. Aqui, como eu havia dito lá para vocês naquele diagrama, é a área mais técnica, né? Digamos assim. Então a gente tem uma sala de reunião, uma copa, um almoxerifado, uma área de depósito e aqui uma sala individual que provavelmente será usada por algum chefe, tá? Aqui também do outro lado isso se repete e aqui a gente tem o auditório. Se vocês olharem lá naquele primeiro render que eu mostrei, vocês vão ver que ele é basicamente cercado por cobogós. Isso se dá não só pela questão estética, mas também pela uma questão de implantação, né? E da orientação, em relação à orientação solar. E para proteger esse cowork aqui. E também, pessoal, uma coisa que eu gostaria que vocês observassem no primeiro pavimento a gente já consegue ver esse terraço. E uma coisa que eu quero que vocês observem é que esse terraço aqui é o corredor de acesso. Então, ele se dá aqui, as pessoas sobem por aqui, né? E eu tenho acesso livre aqui em todo esse corredor aqui, tá? E todas as pessoas que trabalham nesse edifício têm acesso a esse terraço aqui, que é uma área de contemplação, a pessoa pode vir lanchar, sabe? A intenção é exatamente essa, para que não fique um lugar, um edifício monótono, sabe? Assim, eu acho que já deu para perceber que eu sou extremamente apaixonado pela arquitetura. Eu acho que a arquitetura é uma ferramenta de transformação. Ela, sabe, uma arquitetura bem feita, ela pode agregar muito na vida das pessoas. Basta você, e se você achar que, isso é papo furado, basta você morar em um lugar que... E quando eu falo de arquitetura, pessoal, não é nem arquitetura do ponto de vista estético, tá? Lógico que isso também é importante. Aliás, a arquitetura se combina estética e função. Mas isso é papo para outro vídeo, tá?
Mas isso é muito importante, um lugar que você se sinta bem. E é exatamente a intenção desse projeto, para que essa função de escritório, que é uma área muito monótona, esse projeto ele vem para agregar na vida dessas pessoas e para quebrar um pouquinho dessa rotina. Então, aqui a gente tem acesso, né, a esse primeiro terraço aqui. E esse terraço ele vai escalonando, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, nesse segundo pavimento a gente já consegue ver que é a repetição da planta de baixo, só que a gente ganha mais um terraço. Todos os pavimentos eles ganham um terraço e isso cria um escalonamento em relação ao edifício. Eu fiz questão que cada andar tivesse acesso ao seu próprio terraço. Como vocês podem ver, terceiro piso e é basicamente a mesma coisa, só que agrega mais um terraço, tá? E vocês vão, às vezes vocês também vão me questionar, João Paulo, cadê o guarda-corpo? Eu usei uma vegetação muito maciça ali, é uma vegetação muito grande. Eu acho que no último render vocês vão conseguir ver a escala dele. Então, por isso que eu não coloquei um guarda-corpo, porque a vegetação em si ela já tem essa função de barreira. E aqui a gente tem os cortes. Esses cortes vocês vão conseguir entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando desse escalonamento. Então aqui ó, a gente consegue ver, vai ficar bem mais claro para vocês entenderem. A gente tem esse primeiro terraço aqui, então a gente tem subsolo, que é a garagem, esse tracejado é o perfil natural do terreno, tá? Então a gente tem aqui subsolo, primeiro pavimento, que é exatamente onde ficam as lojas, né? Depois a gente tem o primeiro pavimento, então o primeiro pavimento já começa a surgir o primeiro terraço. Depois a gente tem o segundo pavimento, tem mais um terraço e por fim o terceiro pavimento, o outro terraço. Aqui a gente tem um corte transversal e nesse corte transversal a gente consegue ver também a caixa de escada, os elevadores, né? Aqui a gente não tem, aqui também tem um auditório. Por fim a gente chega nessas duas imagens aqui e nessas duas imagens eu acho que vai ficar muito mais claro o que eu tô querendo mostrar para vocês. Esse aspecto da biofilia, de trazer essa relação da natureza com essas pessoas que têm esse trabalho mais monótono, né? De mexer no computador o dia todo. E esses dois renders, eu acho que eles conseguem passar um pouquinho desse sentimento que eu estou querendo trazer para esse projeto. Então nessa primeira imagem a gente tem aqui o terraço e nessa segunda imagem a gente tem o pátio central. Embora esteja escrito aqui terraço, vocês me desculpem porque tá errado aqui, na verdade esse é o pátio central, tá? E nesse pátio central então a gente tem um acesso do público, né, que é o acesso público, e nos outros andares a gente tem um acesso privado, que é exatamente de quem trabalha ali. Bom pessoal, então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo seu comentário, me dá o seu feedback, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Beijo.